E hoje nós temos uma entrevista, porque, alimentação equilibrada, atividade física regular e uma boa noite de sono. Você sabia que deixar de lado os maus hábitos também ajuda a prevenir e amenizar problemas de coluna? Vixe, eu sou a primeira. E o cigarro? Você sabia que fumar também é péssimo para a coluna? Aqui com a gente, o ortopedista Alexandre. O doutor Alexandre está juntinho com a gente. Oi, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Alexandre Jacá, que maravilha. Adoro quando vocês trazem assim. Essa é a nossa coluna. Isso. É a nossa coluna. E aí nós vamos falar sobre... É verdade que cigarro, dependendo da alimentação, pode prejudiciar a nossa coluna? Seja bem-vindo no programa. Muito obrigado. Sim, muitos fatores podem influenciar na saúde da nossa coluna. Uhum. E explica pra gente, aqui fala que é o... Como é que eles falam? Cóccix, como é que é? Como que funciona? O que é essa partezinha mais laranjadinha aqui? Certo. Então, vou começar aqui de cima. Aqui seria onde fica a cabeça. Depois tem a coluna cervical, que é o pescoço. A região da coluna torácica, são 12 vértebras, onde tem as costelas. E na lombar, são 5 vértebras, né? E a região da bacia tem o sacro, que é esse último osso, o penúltimo osso da coluna, né? Que fica entre os ossos da bacia. E o cóccix é o final. E o cóccix é bem aqui no finalzinho. Isso, é só o finalzinho. São 3 ou 4 vértebras unidas aqui no final. Uhum. E olha, o povo quer saber, escoliose, cifose e lordose, qual que é a diferença? Tá. São doenças da coluna, não é? Não todas. Não todas? Não. A cifose e a lordose são curvaturas normais da coluna, né? Então, tanto aqui na região cervical quanto na lombar, nós temos a lordose, que é uma curvatura normal. Como tem a gente aqui, vê... vamos mostrar. Isso. Então, a lordose, quando a gente vê aqui, isso é a representação de uma hiperlordose. Que é o bumbum para trás? Quando é exagerado, né? Porque a lordose normal existe tanto na lombar quanto na cervical. É simplesmente a curvatura para frente. A cifose, ao contrário, é a curvatura para trás, que nós temos na região torácica. Mas quando ela é muito, ela vira uma hipercifose ou uma hiperlordose. Já a escoliose é uma curvatura que não deveria existir. Essa sim é uma alteração, né? Então é um desvio lateral. Veja que nessas duas imagens a gente está vendo a pessoa de lado. E essa a gente vê de frente ou de costas. Né? Entendi. Então, a escoliose que seria o desvio mesmo. Né? Mas isso, a pessoa já nasce assim ou ela desenvolve devido a uma má postura, alguma coisa? Como que a pessoa fica desse jeito? A bonitinha quer saber em casa. Como que a gente fica assim? Na maioria das vezes desenvolve. Desenvolve. São diferentes tipos de escoliose. Existe o tipo de escoliose que já nasce, mas é o menos frequente. O mais frequente ocorre durante o estirão de crescimento. Então, lá por volta do começo da adolescência, lá por volta dos 10 anos, 12 anos, quando desenvolve a escoliose. Muito mais frequente em meninas. Em meninas? Por quê? Meninas. Isso é muito estudado hoje ainda, mas um dos principais fatores estudados é a genética mesmo. E tem tratamento? Quando está nessa altura aqui, como é que a gente fala? Nessa situação, tem tratamento? A escoliose a gente divide em etapas, depende do estado, do nível de crescimento, do potencial de crescimento do adolescente e depende do grau da curva e do local dessa curvatura, dessa escoliose, né? Então, em uma fase nós só observamos, né? Precisa fazer o acompanhamento desse adolescente. Em outra fase, algumas vezes a gente indica um colete. Sim. E, dependendo do estágio, também a cirurgia é possível. Aqui, nesse caso? Nesse caso, a cifose, muitas vezes, a hipercifose, muitas vezes é postural, né? Então, na maioria das vezes, com melhora da qualidade de vida, dos hábitos de vida, alongamentos, fisioterapia, isso melhora bastante. Assim também para hiperlordose, né? É pouco frequente. Doutor, eu sei que eu tenho essa mania, eu tenho que me corrigir. Quando eu tô, de repente estou aqui e a gente vai abaixando, não vai? Parece que você vai carregando. Pode mostrar aqui. Vem cá, doutor, vem aqui na frente comigo. Vamos lá. Não parece que a gente está abaixando? Pode usar aqui por exemplo, eu fico aqui. Aí quando eu vejo, eu tento arrumar.
Olhando a sua postura, assim, obviamente com roupa, mas o que eu posso observar aqui é uma tendência a uma cifose ou uma hipercifose nessa região, na transição entre a cervical e a torácica. Nós chamamos isso de giba, parece que é um pouco mais alto aqui. Isso é... O cupinzinho, no popular a gente fala cupim, né? Pode ser, mas são anos de postura errada, eventualmente inatividade ou sedentarismo. Mais ou menos essa mesmo. Doutor, tem uma, eu não sei se a gente fala vértebra, tem uma que já foi tirada até uma foto minha aqui, um raio-x, que é maior. Você pode observar que tem, põe aqui, doutor, tem duas que são maiores. Tem duas. E provavelmente, eu vou dizer que provavelmente é postural. Não sei se a vértebra, eu teria que ver a imagem, mas a vértebra eu acredito que você já faz muito tempo. Maior. Então eu tenho que o quê? Me corrigir, eu e você de casa, tá bonitinho? A gente tem que se corrigir e... É isso? Mas, na verdade, essa correção precisa ser gradual. Não adianta a gente querer forçar uma postura. Porque forçar a postura cansa a musculatura também. Entendi. Então, ao longo do tempo, com postura, com atividade física, com alongamento, aí a gente vai adquirindo uma postura boa, só que relaxada. Entendi. Vamos voltar ali, doutor? Porque a pergunta é a seguinte: qual é o momento de procurar o ortopedista para falar assim, olha, doutor, eu acho que eu estou com problema nas minhas costas, eu estou com dores. Certo. Qual é o momento certo de procurar? Pensando em escoliose, muitas vezes ela não gera dor. Então, assim, os pais, muitas vezes, observam a diferença na altura dos ombros, diferença, uma assimetria na cintura, parece que a criança está jogada para um lado, ou simplesmente é diferente, um lado é mais fundo que o outro, né? Ou a criança, mesmo sem camiseta, o pai observa uma diferença nas costas, no nível das costas. Então, esse é o momento de procurar um ortopedista. Tá. Mãezinha, deixa eu conversar com você. Você fica olhando assim teu filho, e você diz assim, nossa, ele é perfeito. Mas se ele está um pouquinho assim, você leva para o médico. Quanto mais cedo você tratar, não é, doutor? Com certeza. Mais cedo, né? A gente se cuidar, a gente observar. E tem aquele olho clínico. Sim. Quer dizer, aquele olho que diz assim, acho que tem alguma coisinha errada. Vamos procurar um médico que entenda, né? Tem gente, outra coisa, que tem mania de estralar as costas. Não tem problema. Não tem problema? Não tem problema. Pode estralar as costas. Não faz tão mal quanto se pensa. E outra coisa, hérnia de disco. Nós estamos dando uma pincelada em tudo, mas depois nós vamos... Outros dias você vai voltar para falar mais, né? Quando você fala, estou com hérnia de disco. O que é hérnia de disco? A hérnia de disco, hérnia é algo que saiu fora do lugar. Sim. Disco é essa estrutura que fica na coluna, tem toda a coluna, mas é muito mais frequente na parte lombar da coluna. Né? Então, hérnia de disco é quando esse disco vai para trás, ali no canal, onde passa essa estrutura amarela que você viu, que são os nervos. Quando essa hérnia comprime os nervos, que dá essa dor, a tal da ciática, né? Nervo ciático. Vamos voltar para falar sobre nervo ciático, vamos falar sobre isso. Mas, no começo nós falamos que quando a pessoa fuma, ou tem uma alimentação que não é legal, ou tem uma falta de fazer exercício, né? Ausência de exercício e tal, tudo isso influencia para que tenha um problema de coluna. Isso, com certeza. Isso? Porque o disco, ele tem uma nutrição, ele sobrevive, é muito delicada a estrutura, essa nutrição. Então, essa circulação não chega diretamente no disco, ele chega na vértebra. Então, é uma microcirculação. E nós sabemos que o cigarro, ele acaba com essa microcirculação. Então, ele acaba com essa circulação, essa nutrição do disco e acelera o desgaste, a degeneração. Então, a falta de exercício também. Também, porque o exercício funciona como se fosse uma bomba, né? De sucção e pressão, que por difusão, desculpa os termos às vezes um pouco mais difíceis, mas o movimento ele estimula essa circulação. Né? E o sedentarismo é exatamente o contrário. Aí você pensa assim, puxa, de novo eles vão falar de exercício? Sabe o que nós podemos fazer? Como eu falo, a nossa querida Ofélia, bonitinha, vai no shopping, você não precisa parar naquela vaga que está na frente da loja. Não. O que nós podemos fazer? Para longe. Mais longe, exato. Anda um pouquinho. Se você vai na panificadora, que é 2 quadras, deixa o carro, vai a pé.
O que mais que nós podemos dar de dica? Um lance de escada. Vai da escada, não vai usar elevador. No começo eu moro no 13º. Você vai até, sobe um pouquinho, não aguentar, sobe mais um outro pouquinho, outro dia você vai aumentando. É esse tipo de exercício que a gente fala os problemas aqui, mas a gente fala também a solução, tá bom? Você volta, não volta? Volta. Obrigada pela sua participação, doutor. De nada, foi um prazer. Adorei. Adoro quando vocês trazem assim para mostrar para o nosso povo de casa. E olha, você sabe que a Copa vem para Curitiba. Qual é o teu time? São Paulo. São Paulo. Então vamos mudar do mundo dos apostas porque eu sou corintiana.